Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa tarde para vocês, você que vai assistir esse vídeo, você que vai acompanhar nessa mensagem. Eu gostaria de desejar um dia abençoado para com a sua vida. Meu irmão, nós estamos no canal Confrontados pela Palavra e nós temos agora, queridos, um objetivo. O objetivo de chegar a 1000 inscritos. E para que nós possamos chegar a 1000 inscritos, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal Confrontados pela Palavra. Quando você se inscrever, você vai dar um like, você vai compartilhar, você vai comentar e também você não pode se esquecer, querido, de ativar o sininho, porque todas as vezes que nós subir novos vídeos, novas mensagens para o YouTube, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada que tem vídeos novos do canal Confrontados pela Palavra. Meu irmão, o intuito aqui de nós chegar realmente a 1000 inscritos não é aproveitar a plataforma chamada YouTube para poder realmente monetizar os nossos vídeos, não. O nosso propósito aqui, querido, é para poder chegar a milhares e milhares de pessoas. Pessoas estas que têm uma carência enorme, da palavra de Deus. Pessoas essas que têm uma carência enorme da presença do Senhor. E com a propagação da palavra, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai ser abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso também deixar de falar para você que no final, ou melhor, na descrição desse vídeo, você vai ver realmente um link. E esse link, para você que almeja o episcopado, para você que deseja o ministério, você que já congrega, você que já serve o Senhor, e você gostaria de começar realmente a aperfeiçoar, buscar uma especialização no ministério da palavra, nesse link na descrição você vai ver, querido, que tem um link no nosso e-book Pregando a Palavra com Ousadia. Ou seja, o curso desse e-book é Vencendo o Medo de Pregar na Igreja. Então, se você clicar nesse link, você vai ser levado realmente à página desse curso e você vai ser abençoado. Então, não esqueça de você realmente visitar essa página, viu? Que eu tenho certeza que você vai contribuir para o ministério da palavra para com a sua vida. Você que deseja pregar a palavra com ousadia, pregar a palavra sem medo, pregar a palavra realmente vencendo o medo de pregar a palavra na igreja, eu tenho certeza que esse e-book vai ser de suma importância para a sua vida e para o seu ministério. Ok? Meu irmão, eu gostaria nesta tarde, nessa oportunidade, de fazer uma leitura baseado naquilo que nós estaremos trazendo nessa tarde para você. E a leitura que nós vamos fazer neste momento está registrado em Mateus, louvado seja Deus, Mateus capítulo 16, versículo de número 24 ao 26, ok? Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24, 25 e 26. Nós vamos estar lendo essa palavra aqui neste momento, esses 3 versículos, e nós vamos trazer uma palavra revelada para o seu coração nessa tarde em nome de Jesus Cristo. Mas como eu já disse, não se esqueça, se inscreva, viu? Se inscreva, compartilhe, comente, dê um like e ative o sininho, que nós vamos chegar a 1000 inscritos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos para a leitura agora neste momento, Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 26. Diz assim: a santa
e maravilhosa palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Versículo 26: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém, queridos? Vamos orar neste momento? Vamos apresentar essa leitura que nós fizemos aqui, e para que essa ministração, essa pregação dessa palavra possa chegar no corações de milhares e milhares de pessoas. Conto com o seu apoio neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e soberano e querido e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Deus querido Senhor, poder te agradecer. Agradecer ao Senhor por esta palavra, Deus querido, Pai, gloriosa, Pai. Palavra esta, Pai amado, Senhor, que nós, ó Deus querido, ó Pai, assim fizemos menção neste momento, Pai, que está registrado, ó Deus querido, ó Pai, em Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e também 26. Meu Deus, eu quero te pedir a Ti neste momento, Pai, se o Teu Filho, ó Deus querido, ó Pai, nesta hora, Jesus amado, Senhor, que vai acompanhar, que vai ouvir essa mensagem, Jesus amado, ó Deus eterno, que o Senhor venha, Deus querido, ó Pai, falar de uma forma poderosa com ele, falar de uma forma poderosa com ela, Pai, porque o Senhor conhece, Pai, a necessidade, ó Deus amado, dos Teus filhos. E neste momento, ó Deus querido, ó Pai, eu me coloco, ó Deus amado, Senhor, em Tuas mãos. Eu me coloco, ó Deus querido, ó Pai amado, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Deus querido, ó Pai, me usar como um canal de bênção, para abençoar esse homem, abençoar essa mulher, abençoar, Deus querido, ó Pai, quem sabe esta família, Pai. Família essa, Deus querido, ó Pai, que ainda não conhece o Teu amor. Família essa, Deus querido, ó Pai, que não conhece, ó Deus amado, Senhor, Xarabasui, Marabahai. Família essa, Deus querido, ó Pai, que não conhece, ó Deus querido, ó Pai, a Tua presença, Pai. E nesse momento, ó Deus querido, Senhor, te peço a Ti, que o Senhor venha soprar, Deus amado, Senhor Jesus, ó Pai, meu Deus amado, um canal confrontados pela palavra, para que venha chegar milhares e milhares de vidas, Pai, e que Seu nome, ó Deus amado, venha ser glorificado, e vidas, ó Deus querido, ó Pai, venha ser salva pelo poder da exposição da Sua palavra. Jesus, eu te peço a Ti neste momento, Pai, que o Senhor venha me encher, Deus querido, ó Pai, de ousadia, de autoridade, que o Senhor venha me encher de entendimento, ó Deus querido, ó Pai, de unção, que o Senhor venha me encher, Deus querido, ó Pai, nesta hora, Pai, para que eu possa, Deus querido, ó Pai amado, Senhor, servir de ferramenta, Deus eterno, através das Suas mãos, para que vidas, ó Deus querido, ó Pai, venham a ser impactadas pelo poder da Sua palavra. Jesus, eu te peço a Ti neste momento, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus querido, ó Pai, neste momento, e nós Te glorificamos, ó Deus amado, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, a leitura que outrora nós, nesta oportunidade, nós fizemos, é uma leitura de tamanha importância, né? Porque fala na declaração de Jesus aqui na terra. E essa declaração, Jesus ele está enfatizando a importância de nós seguir a Ele, a importância de nós querer servi-lo, como diz a palavra de Deus. E Jesus ele enfatiza algo interessante no versículo 24, em Mateus capítulo 16, versículo 24, que ele fala o seguinte: olha, aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre vós a sua cruz e siga-me. O versículo 24 aqui, Jesus ele faz, na verdade, assim, algumas colocações
alguns requisitos de como nós devemos servi-lo, de como nós queremos segui-lo na jornada, louvado seja Deus, na jornada cristã. E ele enfatiza algo interessante aqui, que fala, olha, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E quando nós falamos, irmãos, na palavra renúncia, quando nós falamos nessa palavra tão interessante, né, que é uma ordem, na verdade, Jesus é um conselho, uma declaração da sua vontade para conosco. E quando nós vemos, na verdade, essa palavra renúncia, essa palavra, na verdade, na sua etimologia, ela vem do idioma grego, que você, na verdade, pronuncia aparnemai, ou seja, é o ato de dizer não, é o ato de recusar-se, é o ato, querido, de negar ou rejeitar algo ou alguma atitude. E quando nós falamos na questão da declaração de Jesus, aqui em Mateus 16, versículo 24, o Senhor aqui nos ensina, meus amados e queridos irmãos, que para servi-lo ou para segui-lo, precisamos abdicar de algumas coisas que nos atrapalham em poder te servir. Louvado seja Deus. E o interessante aqui é que quando nós falamos da questão de abdicar essas coisas, você precisa entender sobre a palavra renúncia, não de uma maneira artificial, mas sim de uma maneira profunda. Louvado seja Deus. E baseado nisso, irmãos, na declaração de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 24, eu gostaria de trazer, na verdade, uma palavra, louvado seja Deus, uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra que vai de encontro à sua necessidade nessa tarde. E eu gostaria de trazer esta palavra subordinado, louvado seja Deus, ao tema: os 5 fundamentos para obter uma vida de renúncia. Repetindo, os 5 fundamentos para obter uma vida de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos na questão de renúncia, como eu disse aqui, você não pode, na verdade, renunciar, querer seguir a Jesus, se você, na verdade, não entender de uma maneira profunda, louvado seja Deus, de uma maneira etimológica, sobre essa palavra chamada renúncia. Haja vista que nós aprendemos aqui, que quando falamos a palavra renúncia, realmente vem do grego, que nós pronunciamos de aparnemai, ou seja, é o ato de dizer não, é o ato de recusar-se, é o ato de negar ou rejeitar algo, louvado seja Deus, ou alguma atitude. Então nós entendemos aqui de uma maneira, realmente vamos colocar assim, de uma maneira mais profunda acerca da renúncia. Mas nós entendemos na questão da teoria, na questão teórica dessa palavra renúncia. E como que nós vamos aplicar, louvado seja Deus, essa atitude, esse jeito de viver, seguindo a Jesus, renunciando à nossa própria vida. Porque Jesus, ele falou, ora, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre vós a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quer salvar a sua vida, versículo 25, porque aquele que quer salvar a sua vida, louvado seja Deus, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Louvado seja Deus. Então nós entendemos aqui, irmãos, para servir a Jesus, como eu sempre tenho enfatizado aqui no canal, confrontados pela palavra, que servir a Jesus realmente, meus amados irmãos, não é fácil. Servir a Jesus, louvado seja Deus, como dizem por aí, como prega um outro evangelho que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é fácil. As pessoas têm pregado por aí que servir a Jesus é fácil. Não é fácil, meu irmão. Sabe por que não é
é fácil, porque Jesus em João capítulo 16, versículo 33 diz o seguinte: louvado seja Deus, que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, na declaração de Jesus aqui em João 16, verso 33, ele está dizendo: olha, você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade, você vai ter realmente tantas e tantas coisas para me servir, mas eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, você também vai vencer pelo poder que há no meu nome. Aleluia! Então nós vemos aqui, meus irmãos, que qual seria esses fundamentos para obter uma vida de renúncia? Pastor, eu não conheço esse fundamento. Eu vou nesta hora, nessa tarde, poder realmente aplicar para você esses 5 fundamentos. E se você acatar, se você escutar, louvado seja Deus, esses 5 fundamentos aqui, eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O primeiro fundamento aqui, irmãos, que eu gostaria de trazer para o seu coração o primeiro fundamento que é de suma importância para a nossa vida espiritual e que vai dar força para você realmente a viver ou obter uma vida de renúncia. Primeiro fundamento aqui que eu gostaria de entregar para você se chama, primeiro fundamento, palavra. Para você obter uma vida de renúncia, você precisa aprender sobre a palavra de Deus. E nós vemos algo interessante, irmãos, que Jesus, ele fala algo interessante sobre isso. Mateus capítulo 22, versículo 29. Ele fala assim: olha, errais o homem, porque não examinais as escrituras, nem o poder de Deus. Agora eu falo algo para você: como eu vou renunciar, como eu vou deixar de viver uma vida normal, como o mundo aí vive, sendo que eu não aprendo, sendo que eu não examino as escrituras sagradas? E quando nós falamos aqui de palavra, irmãos, quando nós falamos aqui da palavra de Deus, eu vejo aquilo que Jesus na verdade falou em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu te pergunto algo para você: como que você vai renunciar, sendo que você não conhece a palavra? Como que você vai renunciar, como que você não conhece essa palavra gloriosa, que vai na verdade estabilizar, estruturar a sua vida, para você ter força de renunciar às suas antigas paixões? Louvado seja Deus! Espírito Santo de Deus! Então nós vemos aqui para você, o primeiro fundamento, para você na verdade renunciar, obter uma vida de renúncia, se chama palavra de Deus. E quando nós falamos, meu amado e minha querida irmã, quando nós falamos de palavra, nós vemos aqui que a palavra, dentro do contexto da palavra de Deus, existem 2 definições para a palavra. E essa palavra, ela vem do grego, que é, primeira definição, o logos e o rema. Pastor, mas qual que é a diferença do logos e do rema? Na verdade, significa as 2 coisas, significa palavra, mas tem na verdade definições diferentes. Porque se você for olhar na questão do logos, você vai ver que o logos, meus amados e queridos irmãos, é a palavra escrita. E quando falamos que o logo é a palavra escrita, ou seja, a palavra é a letra, o logo seria, na verdade, meus irmãos, é o conhecimento e a vontade de Deus para nossas vidas, através da Bíblia Sagrada. Ou seja, o logos é a palavra objetiva. E quando nós falamos da questão do logos, você vai ver em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo,
o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ali é o Logos. No princípio era o Logos. O Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Verbo aqui é a palavra escrita. Verbo aqui é a palavra, ou seja, é a letra. Verbo aqui é o conhecimento, é a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia Sagrada, através da palavra escrita. Aí você vai ver aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha de manejar a palavra da verdade. Palavra aqui é o Logos. Você está entendendo a situação, meu irmão? Você está entendendo a situação? A palavra de Deus é Logos, é a palavra escrita. E quando nós falamos da questão da palavra rema, é uma palavra que significa, ou seja, em outras palavras, é a palavra que Deus fala pela segunda vez, por meio do Espírito Santo, em forma específica ao nosso coração, ou seja, na revelação da palavra do Logos. Então nós vemos aqui que o rema, ele depende do Logos. Você já foi na igreja. Você já foi na igreja e ali o pregador, o pastor que seja, que estava pregando a palavra naquela noite, ou naquele dia que você foi, ele leu ali a palavra escrita, o Logos, e ali ele começou, na verdade, a pregar. E na medida que ele foi narrando aquela história, na medida que ele foi pregando, ali realmente soltava, com certeza o Espírito Santo de Deus usava ali um homem de Deus ou a mulher de Deus para trazer uma palavra rema, a ponto de você pegar e dizer: nossa, esse pastor, ele está pregando, ele está falando tudo aquilo que eu tenho vivido, parece que ele conhece totalmente a minha vida. Isso é o rema, irmãos. O rema é a palavra revelada. O rema, querido, ele vai de encontro àquilo que você precisa. Não adianta eu saber somente o Logos. Não adianta eu saber somente, querido, a palavra escrita. Eu preciso também ter. Eu preciso também ter na minha vida o rema. Você lembra quando Jesus estava no deserto? Em Mateus capítulo 4, versículo 4. Satanás chegou até Jesus e disse: olha, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães, para saciar a tua fome. Aí Jesus, ele solta uma palavra: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra, rema, de todo rema que procede da boca de Deus. É o rema. E nós temos também o rema, irmãos, aleluia, em Hebreus capítulo de número 4, versículo 12, diz que a palavra, o rema, é viva e eficaz. Ela é tão penetrante como a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do nosso espírito, discernindo a intenção do nosso coração. Rema. Então, quando nós olhamos na palavra rema, nós vemos, querido, louvado seja Deus, que o Logos, somente o Logos ele tem o poder de matar, porque o Logos é a letra. Mas quando você busca também o rema, Espírito Santo de Deus, o rema, ele tem poder de dar vida. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Pastor, como assim você está dizendo? Sabe por que eu falo isso? Tem muitas pessoas que conhecem a escrita,
Tem muitas pessoas que conhecem o Logos, seminários católicos, seminários realmente de muitas teologias, conhece o Logos, mas é o rema que vai fazer a diferença quando tem o Logos. Você precisa, você tem realmente a responsabilidade de ter o Logos, mas você também tem que buscar realmente o rema. Um depende um do outro. Não tem como você ter o rema se faltar o Logos. Não tem como você ter o Logos se faltar o rema. Um é subordinado ao outro. Um depende um do outro. Vocês lembram quando Jesus ele entrou dentro da sinagoga? Você lembra quando Jesus ele chegou até a sinagoga? E Jesus, quando ele chegou ali na sinagoga, ele começa a falar algo interessante. Ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, louvado seja Deus, as pessoas falam, nossa, mas ele é diferente porque ele prega com autoridade. Era o rema. O sacerdote ali da sinagoga, os fariseus ali da sinagoga, conheciam o Logos, mas não tinham rema, porque a letra mata, mas o rema de Deus vivifica. Ah, Espírito Santo, o que vai fazer você renunciar se chama palavra de Deus, rema do Senhor. E nós vemos algo interessante aqui, meus irmãos. Como está escrito em João capítulo 14, versículo 23, diz algo interessante. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos neles morada. Então olha só, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha você que coisa interessante. E viveremos para ele e faremos neles morada. Meu irmão, nós precisamos ter a palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra do Senhor. Como está escrito, a palavra de Deus tem esse poder. Em Jeremias capítulo de número 23, versículo de 1 a 29. Não é a palavra de Deus fogo consumidor e o martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, no versículo 29 fala sobre isso. A palavra de Deus, ela tem poder de penetrar em nosso ser, em nosso âmago. Por isso que às vezes você tem dificuldade de renunciar. Sabe por quê? É porque você não conhece a palavra como precisa ser conhecido. E o Senhor está dizendo esta noite: conheça a minha palavra, porque através da minha palavra você vai ter força de renunciar aquilo que eu não tenho se agradado. E quando eu vejo essa declaração de Jesus, irmãos, quando eu vejo isso, que Jesus na verdade assim disse, eu olho para uma situação de extrema importância. Porque muitas pessoas que se dizem servir o Senhor, mas não conseguem renunciar a tua vida de podridão, não conseguem renunciar a tua vida de mentira, não conseguem renunciar a tua vida de pecado. Mas nesta tarde eu vim aqui como profeta do Senhor para a tua vida. Você só vai aprender, ter poder para renunciar quando você conhecer a palavra de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, porque a palavra ela liberta, a palavra ela santifica. Como está escrito em João capítulo 17, versículo 17: santificai-vos na palavra,
Ou melhor, santificai-vos na verdade. A tua verdade é a palavra. Você tem buscado, na verdade, entender sobre a palavra? Você tem buscado, na verdade, conhecer a palavra? Porque está escrito também em João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que você não consegue renunciar essa vida de pecado? Sabe por que você não consegue ter força para vencer esse maldito vício da cachaça, da prostituição? Esse vício que tem literalmente contribuído para afastar você de Deus. Sabe por que você não tem tido força para renunciar realmente à maconha? Você renunciar realmente às drogas, no contexto geral? É porque você não tem conhecido, na verdade, a palavra. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos libertar. A palavra chamada Rema, a palavra chamada Logos, ela tem poder para libertar você, meu irmão. Então nesta tarde, você só vai aprender a renunciar, você só vai ter força para renunciar quando você conhece a palavra. Espírito Santo de Deus, como está escrito, meu irmão, como está dizendo a palavra de Deus, glórias a Deus, em Lucas capítulo 18, você vai ver em Lucas capítulo 18 uma situação bastante de suma importância, aleluia, que aconteceu no ministério de Jesus. E esse acontecimento que aconteceu no ministério de Jesus fala sobre o jovem rico. O jovem rico, certa feita, chegou até Jesus, irmãos. Ele pegou e falou o seguinte, aleluia, Lucas capítulo 18, versículo 18, acontece algo interessante. Chega o jovem rico até Jesus e fala: Senhor, o que devo fazer para chegar até o reino do céu? Jesus falou: é simples. Não matarás, é cumprir os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não levantar falsos testemunhos. E Jesus começou a relatar todos os 10 mandamentos. Antes de Jesus terminar, não, Senhor, isso que o Senhor está dizendo, eu tenho observado desde a minha mocidade. Em outras palavras, eu tenho cumprido isso que o Senhor está dizendo. Aí Jesus ele pega e fala algo interessante, rema. Só falta uma coisa: vai, vende tudo o que você tem, reparta-te com os pobres e terás um tesouro no céu. O jovem rico, ele conhecia o Logos. Mas quando Jesus entrou para confrontar ele com o rema, porque Jesus ele foi na divisa da alma com o espírito daquele moço. Jesus ele foi aquele que impedia ele de servir a ele verdadeiramente. Aí aquele moço pega e entristece. Ele foi confrontado, porque o rema nos confronta. E sabe o que aconteceu? Baixou a cabeça, emudeceu, entristeceu e foi embora. Talvez esse é o seu problema. Você conhece o Logos, mas aí quando é para você conhecer o rema, né, que é a palavra de Deus falada a segunda vez através do Espírito Santo de Deus, você pega e não aceita. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: para você renunciar, você precisa ouvir, aprender a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo fundamento que vai te ensinar, que vai fazer você obedecer, se chama obediência. Você aprendeu aqui agora a palavra rema. Você aqui aprendeu agora
o Logos, que é a palavra escrita, que é a letra. E agora você está ouvindo o rema de Deus. Agora você precisa obedecer. O que tem trazido, infelizmente, querido, resultados negativos para a igreja, na nossa era que nós estamos assim vivendo, é a não obediência. Não adianta você estar na igreja, não adianta você estar 24 horas dentro da casa do Senhor, se não haver obediência. Como está escrito, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ali o que aconteceu ali? O profeta Samuel falou para Saul: Saul, é o seguinte, o Senhor vai entregar os amalequitas nas suas mãos. E quando você chegar lá, quando você for confrontar com aquela nação, o Senhor está dizendo para você matar todos eles, do menor ao maior, e todos os animais. Não é para viver ninguém. Saul vai para a batalha. Deus, como Samuel diz, entregou os amalequitas nas suas mãos. E aí o que acontece? Saul, ele pega e não obedece. Ele não obedece aquilo que Samuel determinou. Ele, na verdade, infelizmente, ele burlou o segundo fundamento, que é a obediência. Ele não obedeceu. Ele não obedeceu. E o que ele fez? Ele pegou, poupou em vida Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupou os animais daquele rei. E quando Samuel chegou, Samuel ouviu barulho de animais. E aí Samuel chegou até Saul e disse: ô Saul, mas o que está acontecendo aqui? Não, Senhor, eu poupei aqueles animais lá para nós sacrificarmos ao Senhor. Mas o que esse Senhor está fazendo com vida? Eu também poupei ele. Ele tinha poupado Agag, deixou Agag com vida. Ele fez o que é uma aliança com o inimigo. Quem não obedece a palavra, quem não obedece o segundo fundamento, quem não acata o segundo fundamento, que é obediência, faz aliança com o inimigo. E Agag aqui, irmão, você pode ver que ele estava em vida. A ordem do Senhor era matar todos. Era matar todos. E Saul, por ter dificuldade de obedecer, ele não mata. Aí Samuel, no capítulo 15, versículo 22. Ô Saul, meu filho, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ouvir. É melhor você ouvir do que sacrifício de gordura. Talvez esse é o seu problema. Você tem falado que você vive patinando. Você não consegue se levantar, você não consegue se erguer. É porque está faltando esse segundo fundamento. Você já ouviu a palavra. Deus já falou de uma forma poderosa com você várias e várias vezes. Mas você tem dito: eu não consigo, porque você não tem obedecido. É melhor obedecer do que sacrificar. Você tem preferido a sacrificar a sua família, a sacrificar os seus filhos, a sacrificar os seus bens materiais. Você tem preferido a sacrificar tudo isso do que obedecer. E nessa tarde o Senhor está dizendo: segundo fundamento, obedeça a minha palavra. Abacanta, rapahai. Obedeça a minha palavra.
E a palavra, irmãos, grego aqui, em obedecer ou obediência, tem também na sua etimologia também que vem no grego, que você pronuncia, ipakoi. Quando você obedece, você na verdade está vivendo o ipakoi, louvado seja Deus, que é na verdade submeter ou obedecer aos conselhos de pessoas realmente que está em sua volta. Então, o termo aqui de obediência no grego é ipakoi. Você submete ou você obedece os conselhos. No hebraico, o contexto de obediência no hebraico é o shema. É o shema. E quando falamos de shema, que é obediência no hebraico, você entra no contexto de obedecer ou ouvir e escutar. Louvado seja Deus. Ouvir, escutar e obedecer. Você tem escutado a palavra, você tem ouvido a palavra e você tem obedecido a palavra, porque isso é o shema. Porque a Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 10, versículo 17: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão do Senhor, olha para você ver, desencaminha os outros. Vou repetir, Provérbios capítulo 10, versículo 17: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. Você tem levado as pessoas ao caminho da vida? Ou você tem desencaminhado as pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, você precisa entender isso, como está escrito também em Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte, uma coisa interessante, em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quando fala aqui de você sujeitar a Deus, está falando de você obedecer o Senhor. Está falando de você obedecer o Senhor. E quando fala de você obedecer o Senhor, entendeu? Está falando de você, além de obedecer, você vai estar ouvindo e você vai estar escutando. E você tem obedecido? Você tem escutado? Você tem ouvido? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que você tem feito para você realmente adquirir até uma vida de renúncia? Porque Deus, Ele quer te abençoar, meu irmão. Você viu aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24: aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo é você renunciar a você, os seus desejos, as suas paixões. Mas se você não obedecer, não tem como você pegar e renunciar. Como está escrito em Atos capítulo 5, versículo 29, irmãos. Pedro agora ele responde. Ele responde. Olha para você ver que coisa interessante. Mas importa-me obedecer a Deus do que aos homens. Pedro aqui, irmãos, ele está na verdade falando algo interessante. Pedro aqui ele estava diante ali, querido, do sinédrio. E as pessoas querendo, na verdade, tirar literalmente a convicção que Pedro tinha sobre a pessoa de Jesus. Depois que Pedro começou, na verdade, a fazer milagres através da pessoa de Jesus, as pessoas queriam que Pedro, principalmente ali, as autoridades religiosas, queriam que Pedro negasse a Jesus.
É melhor, aí Pedro ele solta uma palavra, ó, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Às vezes é esse que é o seu problema. Você não quer obedecer realmente a palavra, porque você se preocupa em obedecer a homens. Mas nesta hora, querido, nessa tarde, você só vai conseguir, na verdade, você só vai conseguir, na verdade, a renunciar quando você passar a obedecer, quando você passar a viver o epacoi, e quando você passar a viver o Shema. Então obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedece a palavra do Senhor, meu irmão. Obedece a palavra do Senhor, minha irmã. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedece a palavra do Senhor. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar de uma forma especial e gloriosa. Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia também vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Eu não estou aqui nessa tarde para literalmente dizer um falso discurso para você. Eu estou falando uma expressão que Deus requer de mim e de você sobre a questão da renúncia. Deus, Ele quer que você renuncie. Renuncie, meu irmão, em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você renuncie em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Muitas pessoas não querem, na verdade, renunciar. Por quê? Porque tem dificuldade de obedecer. Mas o Senhor nessa tarde está dizendo a você: obedeça. Viva o epacoi. Viva o Shema. Ouve, escuta, e obedece. Submeta aos conselhos das pessoas ao qual realmente você tem. Em outras palavras, submeta aos conselhos da palavra do Senhor. Aí você vai estar vivendo o epacoi. É você submeter aos conselhos de alguém. Esse alguém para nós cristãos é o nosso Deus. Obedece. Sujeita ao Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Submeta-se a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Pastor, mas é difícil. Isaías capítulo 1, irmãos, versículo 19, fala assim, ó: se quiseres, se você quiseres, se você obedecer, se você ouvir, você comerás o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 29. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se você quiser ouvir-te e atentar, entendeu? Obedecer, em outras palavras, comerás o melhor dessa terra. Ter passado por dificuldade é porque muitas vezes você procura realmente a própria luta, porque você não quer obedecer. Terceiro fundamento. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu não poderia deixar de falar sobre isso também, que o que é o terceiro fundamento. Você viu o que é realmente a palavra. Você só vai conseguir renunciar se você conhecer a palavra. A palavra de uma maneira não artificial, mas de uma maneira profunda. Viu? Uma palavra que é o Logos, que é o conhecimento, e o Rema do Senhor, que é na verdade a revelação do Logos. Terceiro fundamento, para você obter uma vida de renúncia,
você precisa aprender a viver em santidade. Esse é o terceiro fundamento. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você dizer que você obedece, porque se você não vive em santidade, você não obedece. E quando você não obedece, você não consegue viver em santidade. Porque dentro da palavra, você vai conhecer, na verdade, os requisitos para você viver uma vida de obediência. E dentro do contexto da obediência, você vai aprender que existe, na verdade, alguns requisitos de você viver em santidade. E se você não vive em santidade, você não obedece. Então agora você entendeu a obediência, mas você precisa obedecer. E como eu falei em outros vídeos, que a palavra santo vem de uma palavra do grego que você pronuncia na sua etimologia, agios. Ok? Que significa separado. Quando você vive a santidade de Deus, quando você vive, na verdade, uma vida santa, você está vivendo o ágios do Senhor. Você está vivendo uma vida separada para Deus. E quando você, na verdade, entra também no contexto, no hebraico, na sua etimologia da palavra santo, você vê realmente que entra uma expressão, uma palavra chamada, que você pronuncia no hebraico, kadosh. Eu já falei em alguns vídeos aqui, que significa consagrado. E dentre disso que eu falei aqui, né, da etimologia do santo no grego, também na etimologia do santo no hebraico, você vai ver que 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, está dizendo, ó, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo até da vossa maneira de viver. E aí no 16 já está escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Entendeu? Em outras palavras, seja ágios, seja separado, porque eu sou separado. No hebraico, seja consagrado, porque eu sou consagrado. Pastor, como que eu vou saber que eu sou consagrado? É através da pessoa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele é santo. Ele é santo. E a Bíblia vai dizer que a palavra santo, entendeu? No 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vai dizer que o nosso corpo é templo, morada, residência do Espírito Santo. Deus, ele é santo. E por que você está vivendo uma vida de podridão, sendo que sabendo que ele é santo? Então isso é sério, irmãos. Isso é sério. Aleluia. E nós vamos ver aqui uma palavra interessante aqui, irmãos, que nós recebemos aqui da parte do Senhor, uma palavra que é uma instrução. É uma instrução do próprio apóstolo Paulo sobre essa questão da palavra santo, né? E quando você olha na questão da palavra santo, né, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, fala assim: amados, visto que temos essa promessa, purificando-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Então, se o apóstolo Paulo está nos orientando aqui, para nós que temos a promessa, ele está dizendo, olha, você deve purificar, em outras palavras, você deve se santificar de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Vou repetir, você deve se purificar, em outras palavras, você deve se santificar, ágios, você deve se separar de tudo o que contamina o corpo e o espírito. Agora, como que eu não vou viver uma vida, irmãos? Como que eu vou viver a renúncia do Senhor, sendo que eu não consigo, na verdade, a me separar? Sendo que eu não consigo, na verdade, a me santificar? Como eu não consigo, na verdade, me purificar? Viva o kadosh de Deus na sua vida. Consagra a sua vida para Deus.
Viva o ágios do Senhor para a sua vida. Separa aquilo que contamina o seu corpo, aquilo que contamina o seu espírito, para viver uma vida separada dessas coisas que estáis contamina. Ah, Espírito Santo de Deus, Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te abençoar. Como está escrito também, irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segue a paz. Olha para você ver. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está vendo, querido? O tanto que é importante você viver uma vida santa. Agora, você diz que você serve o Senhor. Você diz que você renuncia ao mundo para servir a Jesus. Mas, infelizmente, você vive como as pessoas aí fora vivem. Você vive mentindo. Você vive na lascívia. Você vive na prostituição. Você vive no sensualismo. E você quer dizer para mim que você renuncia? Me desculpa, meu amado. Me desculpa pela minha sinceridade. Você não renuncia nem aqui nem na China. Porque a palavra renúncia é negar. É você rejeitar. É você viver o aparnemai de Deus, que é a renúncia. E como você fala que você renuncia? Como está escrito, Jesus diz, não sou eu, foi o próprio Jesus. Aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma sobre vós a sua cruz e siga-me. Isso é renúncia. Você negar suas antigas paixões. Quarto, querido. Aleluia. Quarto fundamento. O quarto fundamento chamado oração. Se você também não tem uma vida com Deus através da oração, você não está renunciando. E a palavra oração no hebraico aqui, você na sua etimologia, você pronuncia tefilá, ok? Que significa interferir, que significa mediar, que significa julgar. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso é o tefilá. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Da oração. Você está buscando o Senhor através da oração. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso é o tefilá. Ok? Isso é o tefilá. No grego, tem uma palavra que a gente pronuncia na sua etimologia de prossequir. Prossequir.
Ou seja, que vem também do latim, que é orare, que é orar, que vem de os, que é boca, que pronuncia ou falar. Você fala, você faz um discurso em público, você pede e você faz uma prece. Isso também, o tal do prece aqui, isso também é oração. Você pede, você faz uma prece. Você vê no capítulo 38 de Isaías, que Isaías ele vai até o rei Ezequias. E quando Ezequias ele recebeu a visita do profeta Isaías, Isaías pegou e falou assim: olha, põe a tua casa em ordem, porque não viverás, mas morrerás. Louvado seja Deus. Quando Isaías sai do palácio, a Bíblia fala que Ezequias vira de costa para a parede, ou melhor, vira o rosto para a parede. E ali ele começa a orar: Senhor, tu lembra, Senhor, o quanto eu fui fiel na tua presença. O Senhor lembra quando eu fui, sabe, obediente. Era isso que ele estava dizendo. Aí a Bíblia fala que Isaías estava lá, ok? Estava lá no pátio do palácio, já regressando para a sua casa. A Bíblia toma Isaías. E quando toma Isaías volta lá e fala para Ezequias que eu, Senhor, estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Entendeu? Porque no intuito da oração ali de Ezequias, além de Ezequias ali estava desabafando para o Senhor, falando, orando, Ezequias também estava chorando, irmãos. Entendeu? Então a oração, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de interferir, ela tem esse poder de mediar e tem o poder de mudar a situação. Quando você ora, você está interferindo numa situação que pode acontecer algo negativo. Quando você ora, você está mediando, entendeu? Mediando uma pessoa a qual você ama, realmente até Deus, você está intercedendo por essa pessoa, entendeu? E quando você ora, você está, além de interferir, além de mediar, você está contribuindo para mudar a sentença da situação. Entendeu, querido? E Deus quer te abençoar através da oração. Se você quer ter uma vida de renúncia, busque intimidade com Deus através da oração. Você precisa falar com Deus através e ter uma intimidade com o Senhor através da oração. Quinto fundamento aqui que nós precisamos entender é a adoração. Como já falei em alguns outros vídeos, a palavra adoração aqui vem de uma raiz da palavra avod, que significa servir ou serviço e também trabalhar. Essa mesma palavra que vem da raiz avod vem também para adorar a Deus. Vem também para adorar a Deus. Entendeu? Então a palavra avod é a mesma palavra de avodar. Avodar surgiu da raiz de avod, que significa servir, serviço ou trabalho. E quando fala avodar, que é adoração, entendeu? Além de servir a adoração, além de significar adoração, significa também trabalho, significa serviço. Então, irmãos, o que acontece? Quando você está adorando, você está trabalhando. Quando você está adorando, você está trabalhando. Quando você está trabalhando, você está adorando. Tem muitas pessoas que não conhecem a profunda palavra chamada adoração, porque quando vem para a igreja,
e ali está chorando, né? Está abrindo os braços, adorando o Senhor, aquela coisa, pensa que é só daquele sentido que está adorando o Senhor. Mas não entende também que, por exemplo, um obreiro, ou uma obreira que realmente vai limpar a igreja, uma obreira realmente que vai trabalhar na organização do culto, para não só pensa que ela não está adorando o Senhor, mas está adorando o Senhor. Então, a palavra avodar vem da raiz avod, que significa serviço, servir e também trabalho, que é avodar. Mateus capítulo 4, versículo 10, Satanás chega até Jesus. Aí ele fala para Jesus: olha, se te prostrares e me adorares, eu darei toda a glória deste mundo. Aí Jesus fala: vai-te ter, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Mateus capítulo 15, versículo 8, fala assim que na verdade vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Entendeu? Não adianta você chegar aqui na igreja, você está adorando, cultuando o Senhor, sendo que lá no seu serviço, que é um ambiente também para você adorar o Senhor, porque é trabalho, você está falando mal do funcionário que trabalha com você, você está falando mal do seu encarregado, você está falando mal do seu patrão, entendeu? Você não está adorando, você está fazendo isso, ó, que aqui Mateus capítulo 15, versículo 8 está dizendo: na verdade vocês me adoram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso é sério, meu querido, isso é sério. E a Bíblia vai dizer também, João capítulo 4, versículo 23, diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em Espírito e em verdade. A adoração plena tem que ser realmente em verdade. Então nós vemos algo interessante, irmãos, que tem muitas pessoas, infelizmente, não têm, na verdade, adorado o Senhor como deveria adorar. E quando realmente essa pessoa realmente não sente nada na presença de Deus, é justamente por causa disso. Porque essa pessoa tem deixado a desejar num requisito chamado adoração. E o Senhor nessa tarde está dizendo a você quer renunciar? Então passe a me adorar verdadeiramente, passe a me adorar de uma forma plena, de uma forma inteira. Ah, Espírito Santo de Deus. E o interessante aqui, irmãos, quando nós vemos a palavra adoração, eu vejo aqui, por exemplo, assim, o apóstolo Paulo, no capítulo 17, versículo 23, porque Paulo entrou determinado ali no Areópago, e ali naquele local ali, Paulo começou realmente, ele viu, ele contemplou, que havia vários deuses ali. E um altar que tinha ali era um Deus desconhecido. Entendeu? Estava ali, só você ver que coisa interessante. Porque passando eu, Paulo, vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. Paulo pegou aquele altar ao Deus desconhecido, que aquele povo não conhecia, e começou a apresentar Jesus para eles. Meu irmão, quando nós realmente oramos, quando nós adoramos, quando nós exaltamos o nosso Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos rendendo uma adoração, louvores, exaltação ao seu bendito e maravilhoso nome. Em Isaías capítulo de número 42, versículo de número 8, você vai ver algo interessante, querido. Isaías, o que Isaías está dizendo ali, pastor? Bom, Isaías fala o seguinte: usado pela boca do Senhor, ou melhor, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura,
Ou seja, se Deus ele chamou você, se Deus ele salvou você, Ele quer que você adore a Ele, querido, somente a Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se você sai da sua casa para vir adorar, adora o Senhor. Pode ficar cocheando em dois pensamentos, meu irmão. Pode ficar pensando, sabe, em A, em B ou C. Foca em Jesus. A sua adoração é para Jesus. Aleluia. E nessa tarde, qual que é a dificuldade sua para renunciar? Para viver uma vida de renúncia? É a palavra? Você aprendeu nessa tarde sobre a palavra. E além de você aprender sobre a questão da palavra, você aprendeu, importante, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra. Segunda coisa, você entendeu que você ouvir a palavra e você obedecer, você vai ter que também acatar o requisito chamado viver uma vida de santidade. Seja santo, seja consagrado a Deus. Deus separou você. Deus não ia, na verdade, colocar o Espírito Santo de Deus na sua vida para você viver uma vida miserável, uma vida realmente de podridão, de pecado. Não, o Senhor chamou você, salvou você, foi para colocar o Espírito Santo de Deus na sua vida e você viver uma vida de consagração, uma vida de santificação, meu irmão. Separa das coisas do mundo em nome do Senhor. Separa. E além da santidade, ter uma vida de santificação, você vai ter uma vida também de oração. Você precisa orar. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa buscar. E o último, você precisa ter uma vida de adoração. É isso que você precisa, meu irmão. E Deus ele quer te abençoar. Ele quer abençoar você de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda. Eu vou estar orando aqui neste momento. E eu vou estar apresentando você. Vou estar apresentando você, a tua vida, você, a tua necessidade. Eu não sei qual que é a sua necessidade, qual é o seu problema. Mas para você obter uma vida de renúncia, você precisa aqui respeitar, acatar, viver esses 5 fundamentos para obter uma vida de renúncia, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, para você orar comigo neste momento. Qual seja a sua dificuldade para obter uma vida de renúncia, você vai agora desabafar para o Senhor. Você vai falar com Ele agora, porque Ele quer te abençoar, meu irmão. O que Deus tem para a sua vida é muito grande. É muito grande o que Deus tem para a sua vida. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para quem Ele ama. Então o que Deus tem para você é muito grande. Feche os olhos comigo neste momento e vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar Jesus, apresentar esse homem, apresentar essa mulher, apresentar os seus filhos, ó Deus querido, ó Pai, nesta hora, que carece, que necessita, Deus querido, ó Pai, da tua misericórdia. Jesus, foi pregado, ó Deus querido, ó Pai, aqui nessa tarde, Pai, sobre os 5 fundamentos, ó Deus querido, Senhor, para obter uma vida de renúncia. E eu quero apresentar, Deus amado, o teu filho, a tua filha agora, Pai, que tem às vezes dificuldade para poder ouvir a tua palavra, que tem dificuldade, ó Pai, quem sabe às vezes, de poder obedecer a tua palavra, Pai. Tem dificuldade, ó Deus querido Senhor, através da obediência, tem dificuldade de viver uma vida separada, uma vida consagrada a Ti. Jesus, eu quero, ó Deus amado, te pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa ajudar o teu filho, Pai. O teu filho que tem, ó Deus amado, uma certa dificuldade de buscar a tua presença através da sua oração. Jesus, ajuda ele, Pai, ajuda ela, para que nós possamos poder contemplar, Pai, verdadeiramente, ó Deus querido Senhor, o teu filho viver uma vida, Deus amado, ó Pai, de renúncia. E além de tudo isso, Pai, o teu filho tem que aprender, Deus querido Senhor, a te adorar, Pai. Não adorar o Senhor de uma forma teórica. Não, ó Deus querido, ó Pai, adorar o Senhor de uma forma, Deus querido, ó Pai, artificial.
mas adorar agora o Senhor, Deus querido, ó Pai, de uma forma, Deus amado, ó Pai, plena, Pai, de uma forma verdadeira. Jesus, ajuda o teu filho neste momento, Pai. Ajuda os teus servos, ó Deus querido Senhor, porque nós precisamos, ó Deus querido, ó Pai, viver sim uma vida de renúncia, como está escrito, ó Deus querido, ó Pai, em tua palavra, Pai, que foi o texto base, ó Deus querido, ó Pai, que nós pregamos, ó Deus amado, nessa tarde, em Mateus capítulo 16, versículo 24, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre vós a sua cruz e siga-me. Jesus, que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai amado, Senhor, não se preocupar com as coisas dessa vida, Senhor, que nós possamos não se preocupar, Deus amado, ó Pai, com questões materiais, mas que nós possamos, ó Deus amado, viver, Senhor Jesus, como está escrito, ó Deus amado, ó Pai, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, ó Pai, mas buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada, como está escrito também, ó Deus amado, Senhor, em Colossenses capítulo 3, que nós que já somos crucificados com Cristo, pensamos, ó Deus querido, ó Pai, pensais nas coisas que são de cima, não nas coisas que são dessa terra. Jesus, ajuda, Deus amado, o teu filho. Jesus, ajuda, Deus amado, ó Pai, a tua filha, que nós possamos viver, Pai, na nossa jornada cristã, viver renunciando, ó Deus amado, os prazeres da carne, visando, ó Deus amado, vivendo, Senhor, renunciando, ó Pai, queridos, os prazeres, ó Deus eterno, Senhor, que nos afasta da sua presença, que nos afasta, Deus querido, ó Pai, dos teus caminhos. Espírito Santo de Deus, eu oro a Ti neste momento agora, Pai, e eu profetizo, ó Deus amado, bênção, eu profetizo, ó Pai, aquele milagre, eu profetizo transformação, eu profetizo, ó Deus amado, ó Pai, mudança para a vida do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço a Ti nesta hora, Pai, nós oramos, ó Deus querido Senhor, eu entrego, ó Deus amado, Senhor, esses irmãos que têm se inscrevido, ó Deus amado, nesse canal, e eu também, ó Deus amado, apresento aqueles que vão se inscrever, Pai. Jesus, sopra, Deus amado, Senhor, esse canal, Deus querido, ó Pai, para que milhares de pessoas, ó Deus amado, ó Deus eterno, venham ouvir, Deus querido, ó Pai, a tua palavra, e venham ter uma vida de renúncia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro a Ti neste momento, e eu profetizo, ó Deus amado, a tua bênção, eu profetizo o teu milagre, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.